Olá, meu camarada, mais uma vez para trabalhar a gestão de recursos materiais. E na aula de hoje eu vou trabalhar com um elemento que é contínuo no serviço público, com algo que tem a ver com a responsabilidade do servidor frente ao material. E por essa razão é tema recorrente em concursos públicos, que é o inventário. Bom, na verdade, nós trabalhamos, quando estudamos gestão de recursos materiais, com todos os processos, com todos os momentos em que o material ele coexiste dentro da organização. Então nós trabalhamos, por exemplo, a entrada de um material na organização, ou por compra, licitação, ou por produção. Então, quando o material ele entra na organização, ou porque a organização o produziu, ou porque a organização o adquiriu, e você sabe muito bem que quando se fala de serviço público, a produção é minoritária, O serviço público ele não tem fábricas de materiais, salvo algumas exceções. Então ele adquire, A compra é a principal motivação da entrada de um material dentro da organização pública. Então nós estudamos esse processo, nós estudamos como se dá o recebimento, nós estudamos como se dá a movimentação externa por parte do fornecedor e a movimentação interna dentro da própria organização. Nós estudamos a forma de estoque, de armazenagem, os métodos de armazenagem, estudamos a movimentação interna do material. E pense comigo, o serviço público ele é baseado, como você bem sabe, pelo princípio da legalidade, pelo princípio da moralidade, pelo princípio da impessoalidade, pelo princípio da publicidade e da eficiência. São os princípios contidos na Constituição Federal, no seu artigo 37. Você está cansado de saber isso porque o LIMP cai em tudo que é prova, em tudo que é matéria, Por esses princípios, você concorda que deve existir algum controle legal dos materiais quanto à sua quantidade, quanto ao seu valor, quanto à mudança de conteúdo para fins analíticos e contábeis? Então, na verdade, é nesse ponto, é nesse aspecto que entra o inventário. O inventário, para que você tenha uma, digamos, materialização do que eu estou dizendo, é contar chapinha. É lá conferir se o material está no lugar certo, é lá conferir se tal bem ele não foi danificado, se tal bem ele não sofreu alteração física ou química, e se o bem ele se encontra no local que ele deveria se encontrar. O inventário, esse levantamento periódico que acontece, ele também acontece na iniciativa privada. Vocês já viram aquelas lojas de qualquer tipo de produto que fecha para conferência de Natal, conferência de fim de ano e tudo mais? Então, isso é um inventário que é realizado. Então, o primeiro conceito de inventário é que o inventário é um controle, um controle quantitativo e qualitativo de bens públicos, no caso da nossa aula, para fins contábeis. O fim contábil é a primeira necessidade do inventário, Eu preciso saber se aquilo que está descrito e aquele valor que está listado, ele corresponde à realidade. Mas fora o controle contábil dos bens, o inventário ele também serve para preservação. Na verdade, o inventário ele é oficialmente a listagem de tudo que existe no serviço público, de tudo que existe no órgão público, para que você preserve aquilo, para que você tenha, no mínimo, um controle contábil sobre aquilo. Então é contar, é você chegar lá e procurar a cadeira, procurar o computador, procurar a mesa, procurar todos os itens que fazem parte dos bens da organização. Tome cuidado, porque eu estou falando de bem. Eu estou falando de bem patrimonial. Então é evidente que eu não realizo o inventário nos bens de consumo, Porque se eu comprei, por exemplo, pó de café para a copa de um órgão público, é óbvio que esse bem de consumo, que ele é consumido por um tempo curto, digamos assim, ele não vai estar lá presente, Então, tudo aquilo que é bem de consumo, ou pela fragilidade, ou pelo uso num curto espaço de tempo, não é objeto de inventário, só bens patrimoniais. Bom, e o servidor público é responsável, Óbvio, Alguém tem que ser responsável, por exemplo, pelo sumiço de algum bem, pelo sinistro de algum bem, ou pela danificação. Então, o servidor público é responsável pelos bens quanto ao dano ou subtração. Na verdade, o gestor público, ele que administra um órgão público, ele é responsável legalmente, não só pela gestão de pessoas, pelas pessoas que trabalham naquele órgão público, mas também é responsável pelos materiais que lá estão. Se tiver alguma subtração, se sumir algum material, sumir algum bem patrimonial, ou se
existe algum dano desse bem patrimonial, óbvio que não vai, em tese, sair do bolso do gestor público, mas ele é responsável, ele deve justificar ou deve montar uma comissão de apuração preliminar para analisar o inventário. Eu sempre comento, né, quando eu dou aula de inventário, eu sou servidor público, né, e uma das coisas mais chatas que existem no serviço público é realizar inventário, porque é uma listagem, é uma conferência, e muitas vezes o material ele não se encontra no local que ele deveria, não porque alguém furtou, porque alguém movimentou, pegou uma cadeira e pôs em outra sala, pegou uma mesa e pôs em outra sala, e não avisou o responsável legal. Então você fica um tempão procurando tal bem, achando que ele foi subtraído, já se preparando para montar uma comissãozinha para apurar o sumiço daquele bem, aí você encontra ele em outra sala. Então, enfim, o inventário, que todo mundo que é servidor público sabe que é uma coisa chata, onerosa, é fundamental para concurso público, né? Tanto a CESP-UNB quanto a Fundação Carlos Chagas, as bancas que geralmente trabalham aí com provas que abordam gestão de bens materiais, elas têm uma tendência de explorar inventário nos seus editais. Bom, e aí, para que serve o inventário? Fora essa classificação geral que eu já apresentei para você, dizendo que o inventário ele tem funções contábeis e funções de preservação, ele tem algumas outras finalidades. Então vem comigo que eu vou trabalhar com você agora o inventário físico, né? A contagem, a verificação de bens materiais tem algumas outras, digamos, definições, tem algumas outras necessidades. E elas são, em primeiro lugar, o ajuste de saldo, né? O que é isso? Bom, na verdade, você sabe muito bem que a peça orçamentária no serviço público é muito importante, né? Você que estuda AFO, Administração Financeira Orçamentária, sabe que o orçamento público e a destinação do orçamento público, ela deve ter extremamente acompanhada, legalmente verificada. É por isso que o órgão público ele deve prestar contas orçamentárias periódicas, né? Tem todos os prazos aí da prestação de contas orçamentárias. E aquilo que é bem patrimonial entra no orçamento. Aquilo que é destinado para armazenagem entra no orçamento. Portanto, quando eu faço uma contagem do que deveria existir e do que de fato existe, quando eu faço uma contagem daquilo que deveria existir e daquilo que eventualmente perdeu seu valor econômico porque teve dano, aí eu faço um ajuste entre aquilo que eu analisei e aquilo que eu de fato tenho de saldo. Porque veja, o bem, ele pode não estar mais no inventário ou pelo menos sofrer alguma alteração ou baixa do inventário por várias razões. Quando eu falo de dano, pode não ter uma responsabilidade do servidor público, né? De repente, teu carro pode quebrar, uma máquina pode quebrar, teu computador pode quebrar e não ser responsabilidade de mau uso, não ser responsabilidade de uso inadequado. Quebrou porque é máquina, quebrou porque é equipamento, quebrou porque é peça, quebrou porque tem danificação. Então, o ajuste de saldo entre o que deveria existir e o que de fato existe, digamos, é a primeira consequência de um inventário físico realizado. E aí, quando eu falo inventário físico, eu falo literalmente de contar chapinha, de procurar. Já viu? No serviço público tem aquelas chapinhas, né? Que é do bem patrimonial no seu cadastro para inventário. Bom, o segundo é o desempenho, né? Desempenho do quê? Desempenho dos materiais. Por exemplo, o material ele se encontra onde deveria? Houve dano? Ele foi movimentado? Qual é o desempenho daquele conjunto de bens materiais para as funções que ele se destina originalmente? A terceira responsabilidade é uma análise situacional. O que significa isso? Vamos supor que eu preciso fazer um inventário de uma faculdade pública. E a faculdade pública, ela tem os bens móveis, né, a mobília, como objeto do inventário. Então, quando eu vou contar lousa, carteira, esse tipo de coisa, eu faço uma análise situacional da condição daquele material. E é por isso que também nós podemos afirmar que o inventário físico, a verificação física dos bens que estão em inventário, ajuda inclusive a fazer uma análise da situação de tal bem. Porque se o inventário ele for bem detalhado, se o inventário for detalhado como deveria ser, nós podemos, por exemplo, ter um campo que verifique a possível degradação do bem material. Bom, e a última e mais importante consequência de um inventário físico é a análise quantitativa, né? Preciso de 80 cadeiras. Aonde estão as 80 cadeiras? Faltaram 8? Corre atrás, meu chapa.
Eu preciso de 5 câmeras aqui no Alphacom, nos estúdios. Tem 4, corre atrás da quinta. O que aconteceu? Ou está na manutenção, ou foi subtraída. Tem que aparecer. E tem que aparecer mesmo. Porque o serviço público ele tem que prestar contas para a sociedade. E se tem que prestar contas para a sociedade, alguém tem que ser responsável pelo sumiço, pela quebra do equipamento. É assim que funciona e essa é a função do inventário. Então essas são as consequências. Agora, um item, ele pode ser subtraído do inventário? Um item pode não constar mais na lista de bens para que seja feita a verificação do inventário? Óbvio, pode, né? Ninguém está dizendo aqui que o serviço público ele tem que ser acumulador. Já assistiu aquele programa Acumuladores? Tem uns caras loucões que ficam acumulando um monte de coisa. Então o serviço público não é acumulador. Ele precisa, na continuidade do serviço, se desfazer de algumas coisas. Imagina a Polícia Federal, por exemplo. Os coletes à prova de balas, as próprias armas e o fardamento do policial, ele vai se renovando, vai se atualizando, vai ficando mais tecnológico, né? Então o que você faz com aquele material obsoleto? Então é previsível, aliás, que vários bens saiam do inventário. E quando eles saem do inventário, é por algumas razões claras. Vamos lá. As razões que fazem um bem sair do inventário podem ser, por exemplo, a transferência. Olha, tome muito cuidado, porque existe muita confusão entre o termo transferência e o termo cessão. Transferência é você transferir a responsabilidade, porque como funciona num órgão público? Por exemplo, uma organização pública ela tem 5 departamentos. Cada departamento tem o seu inventário, né? A Polícia Federal, que é o exemplo que eu dei no começo. O Departamento de Gestão de Pessoas faz o seu inventário. Quem é responsável pelos materiais, pelos bens do Departamento de Gestão de Pessoas é o diretor desse departamento. Aí tem o Departamento Técnico-Científico, que o diretor daquele departamento faz o seu inventário. Então existe a organização tem os seus vários departamentos, cada departamento, cada diretoria tem o seu diretor e cada uma faz o seu inventário. O que é a transferência? A transferência é quando um bem sai de um departamento e vai para outro dentro da mesma organização. E aí sai do meu inventário, vai para o inventário do outro departamento, mas não sai da organização como um todo. Então essa é uma forma de você subtrair algum item do inventário, mesmo que ele não saia dos bens da organização. Então, uma forma mais tranquila de você se lembrar disso na hora da prova é só lembrar que transferência é transferência entre departamentos da mesma organização, entre diretorias da mesma organização. Não deixa de ser bem patrimonial, mas sai do inventário daquela departamento A para entrar no inventário do departamento B. Bom, uma outra forma de subtrair um item do inventário é através da cessão. Olha, a cessão é diferente. A cessão é sair do inventário, sair de uma listagem de uma organização para ir a outra. Olha, pode acontecer, por exemplo, vamos entrar aqui um pouquinho na seara do direito administrativo. Hoje, estudar para concurso público é global, né? Não existe mais aquilo. Vou falar apenas de materiais. Materiais têm correlação com a administração, tem correlação, inclusive, com o direito administrativo. E quando você estuda direito administrativo com os professores dessa área, você sabe que existe a administração direta e a indireta. E você sabe também que a autarquia e a fundação são elementos da indireta. Olha, um órgão público pode ceder algum material para uso numa autarquia, para uso numa fundação. Então a cessão, ela se dá quando o bem, ele sai do inventário da organização. Aqui mudou, hein? Eu estou dizendo que transferência é dentro da organização. A cessão é outra organização pública. É a mesma coisa que o Ministério da Educação, ele abrir mão de um bem que se encontra na sede do MEC em Brasília para que vá para o Ministério da Justiça. Ou seja, outro órgão público, ou da direta ou da indireta. Ou órgão público ou ente da indireta, ok? Então essa é a diferença de cessão. A cessão é para fora, a transferência é para dentro. Alienação. Bom, a alienação, eu não vou gastar muito tempo com ela, porque a alienação ela é justamente o que trata a lei da licitação. Então eu posso alienar um bem ao outro responsável, exatamente naquilo que você estuda na 8666. Então, óbvio, né, que nós somos obrigados a entrar numa seara, que é do direito administrativo,
mas eu não vou me particularizar nisso. Eu só quero que você saiba para o seu estudo que caso apareça a alienação, como nós avaliamos na 8666, é justamente uma das formas do bem sair do patrimônio e, portanto, do inventário. E, finalmente, a renúncia, né, ou o abandono, que também são formas de sair do inventário. Uma organização, ela pode, óbvio, né, sempre justificando, sempre baseado aí na legalidade, ela renunciar a um bem, ou porque ela não tem competência para administrá-lo, ou porque não cabe mais para a sua atividade fim. Pensa comigo, uma organização, ela tem uma razão de ser, né? Uma organização, ela só existe porque ela tem alguma função pública a ser realizada. E essa função pública, ela pode mudar a sua natureza. A função, ela pode ter uma alteração. E essa alteração da natureza pode levar a não existir mais a necessidade de tal bem patrimonial fazer parte da responsabilidade daquela organização. Então eu posso tanto renunciar quanto abandonar um bem, óbvio, né? Existe a legislação responsável e pertinente sobre isso, como eu faço para deixar um inativo e tirar do meu inventário, mas são essas as formas que existem de determinado bem sair do inventário. Tranquilo? Bom, eu apresentei a você quais são as vantagens do inventário físico, quais são as formas que um bem pode sair do inventário, a definição geral de inventário, e agora vamos para os tipos de inventário. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho com os tipos de inventário existentes dentro de uma organização pública ou privada. Eu reforcei isso, vou dizer novamente, que o inventário não é uma exclusividade do serviço público. Na verdade, o serviço público ele deve ter um inventário, inclusive obrigatório, baseado na legalidade. Mas eu posso, por exemplo, ter inventário em empresas privadas, em lojas, isso é muito comum, né? Fechamento para balanço. Fechamento para balanço é a realização de inventário. Não tem esse lance? Tal empresa, tal loja está fechada para balanço? Fechar para balanço é justamente você, sobre a base de inventário, chegar em todas aquelas conclusões que eu comentei. Qual é o saldo? Qual é o prejuízo? Qual é a movimentação do material? Bom, quais os tipos de inventário que existem? Primeiro, o anual. É aquele levantamento de bens feito no final de cada ano fiscal. Então, terminando o ano, é realizado um inventário periódico, né, anual, para que no próximo período você tenha ajuste. Qual a necessidade do inventário anual? Quase sempre ele tem fins contábeis. Na verdade, eu expliquei para você no começo da aula de hoje que o inventário ele pode ter uma finalidade contábil ou finalidade de preservação, né? Ou os dois. E o anual, ele geralmente tem, digamos, o apelo contábil muito forte, porque afinal de contas, eu faço o ajuste contábil do final do ano fiscal para me acertar nos próximos anos fiscais. Um outro tipo de inventário é o inicial, que é aquele feito quando não existe patrimônio num órgão público ou quando o órgão público ele é criado. Pense bem, é criada, né, uma universidade federal em uma cidade do Brasil que ela não existia, essa faculdade federal. Então, você concorda que os bens eles vão ser adquiridos inicialmente e é necessário fazer um inventário primeiro, um inventário inicial, mesmo para que o diretor do órgão público tenha conhecimento sobre os materiais que lá constam. Então, o inventário inicial ele é quase autoexplicativo, né? É aquele primeiro inventário feito no órgão público, é aquele primeiro inventário feito quando um gestor público ele recebe a responsabilidade de um órgão público. Depois vem o inventário de transferência de responsabilidade, que no serviço público é muito comum. Veja só, você sabe muito bem que as chefias, muitas vezes, elas têm função, cargo de livre provimento ou função gratificada, vinculado aí ao chefe do executivo, chamado cargo de confiança político, né? Então é muito comum, todo mundo que é servidor público sabe disso, e quem não é servidor público também sabe disso, que quando você assume a responsabilidade de determinado órgão público, quando você assume a responsabilidade sobre determinado conjunto de bens materiais, você precisa ter um levantamento para passar para a pessoa, né? Na iniciativa privada isso também é comum. Imagina o famoso passa-se o ponto. Então eu passo o meu ponto, todos os itens, todos os materiais que tem no meu ponto, inclusive o ponto físico, para outro responsável. Eu preciso fazer um levantamento para que a pessoa assine um documento dizendo qual eram os bens da minha responsabilidade e que a partir daquele momento é de responsabilidade de outra pessoa.
Então a transferência de responsabilidade é quase sempre feita na iniciativa privada, quando passa-se um ponto, uma loja para outra pessoa, no caso do serviço público, quando uma nova chefia assume a responsabilidade sobre o órgão público. E finalmente o eventual, que o nome já diz, né? O inventário eventual é aquele vinculado, geralmente, à auditoria. É aquele inventário que não tem data, não tem aviso prévio, e é feito para você auditar como existe dentro da organização pública política de gestão de materiais, e o inventário eventual ele serve a isso. Esses tipos de inventário, eles são genéricos, né? São tipos de inventário que nós podemos encontrar tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Agora, no serviço público, existe praticamente uma obrigatoriedade de você ter 3 tipos de inventários, que são os inventários mais vinculados ao serviço público. Então vamos lá, agora eu vou trabalhar com você os inventários que a administração pública, porque aqueles são gerais, os inventários que a administração pública ela se utiliza geralmente. O primeiro é o rotativo. Ó, dica do Rezendão, pulo do gato do Rezendão. Quase sempre que existe uma questão de inventário, principalmente em carreiras de tribunais, o inventário rotativo é objeto de prova. Pega a provinha aí de TRT, pega a provinha aí de Polícia Federal, inclusive, cargos que têm gestão de recursos materiais, porque não são todos, né? Geralmente são cargos administrativos, ou administrador ou nível médio administrativo. Quando cai uma questãozinha de inventário, geralmente cai do rotativo. Vou te dizer por quê. O serviço público ele não pode sofrer prejuízo de continuidade. A Polícia Federal não pode parar, o tribunal não pode parar. Tem recesso, mas não pode parar suas atividades. Então o inventário rotativo é aquele em que os bens são analisados em momentos diferentes, dependendo da sua característica, dependendo do seu volume. Então, com o inventário rotativo, eu não paro o serviço público. Eu faço inventário do bem A, depois inventário do bem B, depois inventário do material C e dá continuidade ao serviço. Não tem que fechar para balanço. Essa é a diferença. No inventário rotativo, os itens são contados em tempos distintos de acordo com a sua característica. E aí eu não tenho o prejuízo da descontinuidade. Fique atento com isso. Um outro inventário é o por amostragem. E eu vou te dar um exemplo. Imagine que um órgão público ele tenha 838 mil lotes de determinado produto. Imagine que o Departamento da Polícia Federal compra 800 mil coletes, compra 5 milhões de unidades de cartucho de armas. É óbvio que eu não vou contar um por um. Então eu faço por amostragem. Então o inventário por amostragem é aquele que eu pego determinado lote, determinado material de determinado lote, para sobre a base desse material realizar uma amostragem. O inventário rotativo, ele é total, né? Você faz em momentos diferentes a análise de todos os materiais. Já o por amostragem não é total, ele é particionado, ele é apenas uma parte do todo existente. E o inventário gerencial. O inventário gerencial é aquele em que uma comissão analisa os bens que são de responsabilidade de outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu sou secretário de Educação e eu vou nomear uma comissão para realizar o levantamento de bens através de inventário de uma escola, sendo que essa comissão, nesta comissão não está o diretor da escola. E o responsável por esse inventário é o diretor da escola. Então, o gerencial é aquele em que uma comissão é nomeada pelo gestor público para realizar o inventário. Essas são as formas mais comuns de inventário no serviço público, em particular o inventário rotativo, quase sempre ele que é objeto de prova. Bom, eu trabalhei com vocês características, tipos, qualidades de um bom inventário e agora eu vou para os exercícios, porque afinal de contas, você sabe muito bem disso, a prática é o critério da verdade. Então chegou agora a hora de trabalhar aí com o seu PDF, com as questõezinhas que eu reservei para você, porque de nada adianta eu ficar aí de blá 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 se você não tiver consciência de como isso cai em concurso. E eu vou te dar um toque sobre algo muito importante. De nada adianta estudar a teoria sem ir para a prática. De nada adianta você entender tudo de gestão de bens materiais se você não entende
qual é a abordagem das bancas organizadoras. E essa é a importância dos exercícios, então eu vou para a leitura do primeiro. Vamos lá. Caso algum material não seja encontrado e não exista justificativa para isso, o gestor público responsável será responsabilizado. Essa questão ela fala que um bem ele não é encontrado no inventário e não existe justificativa para isso. Na verdade, se ele consta do inventário, ele deve ser encontrado. Se existe alguma justificativa para ele não ser encontrado, ou por transferência, ou por cessão, ou por renúncia, ele não deveria contar do inventário. Então, essa questão é um pouco redundante no início, quando diz que um bem ele não é encontrado no momento do inventário e não existe justificativa. Na verdade, sempre que ele não é encontrado e ele consta do inventário, já não existe justificativa. E o responsável é a pessoa que deveria, digamos, garantir a sua existência. Então, um gestor público, um diretor de organização, um administrador que tenha responsabilidade sobre determinado órgão público, ele sim deve ser responsabilizado e é óbvio, né, deve responder, não que ele deve pagar ou deve ter demitido a bem do serviço público, mas ele deve responder, se for necessário, montar uma comissão de apuração preliminar para verificar o porquê da subtração desse item. Então, portanto, essa questão está certa, mesmo que tenha uma redação um pouco confusa. O importante dela é: o gestor público é responsável pelo bem. Próxima questão. Uma das vantagens do inventário rotativo é o fato de que ele não demanda o fechamento do setor de armazenagem. Olha, o inventário ele não deve ser feito apenas pelos bens que estão efetivamente em uso. Não deve ser feito apenas dos bens que estão na linha de produção ou no processo de prestação de serviço. Ele deve também ser feito com os itens do estoque, porque afinal de contas, os itens que estão armazenados podem ser bens patrimoniais. E aí, quando eu faço o inventário rotativo, eu faço a verificação de cada bem de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua característica, em momentos distintos. Então, isso garante que eu não tenha o fechamento do setor de armazenagem, que eu não tenha o fechamento do estoque, né, que eu não tenha o fechamento para balanço. Então, eu repito o que eu disse aqui na aula. O inventário rotativo, ele é muito importante, porque é ele que, de fato, é utilizado no serviço público para não existir o efeito da descontinuidade. Então, sendo assim, essa questão ela corretamente apresenta a principal vantagem do inventário rotativo, que é eu não precisar interromper a prestação de serviço ou a ação desenvolvida no órgão público. Certinho. Próxima questão. Uma organização pública não pode se desfazer de um bem incorporado por renúncia, pois tal ação fere o princípio da legalidade na gestão pública. Olha, eu apresentei hoje para você algumas possibilidades do item sair do inventário. Apresentei para você algumas possibilidades do item ele não fazer parte mais da responsabilidade de um gestor. E aí tem a transferência, tem a cessão, tem a alienação ou a renúncia, o desfazimento. A renúncia, ela não fere o princípio da legalidade. Você pode renunciar a determinado bem de acordo com uma justificativa previamente estruturada. Então, na verdade, essa questão ela vincula ferir a legalidade, e você sabe que o serviço público é baseado no princípio constitucional da legalidade, sobre a renúncia. Não é abandono, né? A renúncia, ela previamente justificada, pode argumentar um item sair do inventário. Então essa questão está erradíssima, porque ela proíbe alguma coisa que não é proibitiva. Bom, espero que você tenha entendido que o termo inventário é literalmente a contagem física, a verificação física dos bens, para que eu possa, ou para fins contábeis ou para fins de preservação, saber de qual a condição dos materiais que fazem parte do órgão público. Se isso cair na prova, essa é a abordagem. Repito pela terceira vez, o inventário rotativo é o que mais cai na prova, porque é o que é utilizado na maioria dos órgãos públicos. Fique esperto com isso. Estou à sua disposição. Muito obrigado pela sua paciência nessa aula. Até a próxima.